Bom dia, amigos. Estamos abrindo o preliminar, a imagem do futebol, aqui pela Bandeirantes, todos os sábados, 11 da manhã. Você já sabe, temos encontro marcado na tela da Band. E hoje vamos repercutir o empate do Grêmio 1-1 contra o Coritiba, lá no Couto Pereira. A vitória do Internacional 2-0 diante do Bahia no Beira-Rio e, obviamente, que vamos projetar os jogos da dupla Grenal no Brasileirão neste final de semana. O Grêmio joga hoje, 7h30 da noite, contra o Vitória na Arena e o Internacional amanhã, 5 da tarde, contra o Santos na Vila Belmiro, já sabendo os resultados de sábado. Conosco no programa, o grande Paulo César Carpegiani. Alguns dizem Carpegiani para caprichar. E o Carpegiani, para muitos, né, foi o melhor jogador da história do Internacional. Para outros, foi o melhor meio-campista. Para outros, fica empate técnico com Falcão e com vários, Salvador e outros mais. Também José Aldo Pinheiro, nosso narrador da Band AM 640, Ipanema 94.9 e Matheus Trindade, da nossa rádio Bandeirantes AM 640, que nos dá a honra aí de estar na primeira edição participando do preliminar. E vou começar com o Carpegiani já, uma pergunta light. Esse Internacional conduziu mal as coisas, pensou mal o time, se enfeitou demais, ou é isso mesmo? Vai brigar até o final pelo G4 e está de bom tamanho. Carpegiani, bom dia. Bom dia, uma satisfação toda especial estar aqui com vocês. Vamos retroceder um pouquinho a tua introdução. Eu acho que eu fui um jogador a mais no Internacional, bem longe desse que você está citando. Sempre foi humilde o Carpegiani. Não. Depois que você larga, tu passa a ser lembrado um pouquinho mais, mas eu acho que eu fui um coadjuvante também, junto com um grupo que era muito bom. E nós fizemos grandes campanhas e por isso que nós somos sempre lembrados. Mas bem distante, bem longe de alguns craques aí que você citou. Você acha que você fica, não, falando sério, deixa essa tua humildade de lado aí. Você acha que você fica muito longe do Falcão, do Alessandro, do Fernandão, desses ídolos maiores do Inter? Não, eu acho que cada um teve Figueiredo, eu acho que tu fica, na pior das hipóteses, ou numa hipótese razoável, no mesmo tamanho, né? Jogamos juntos. Foram importantes, nós somos importantes, mas é muito difícil você fazer esse tipo de comparações de jogadores, porque características são um pouquinho diferentes, né? Por exemplo, minha, do Fernandão, com o D'Alessandro, por exemplo, eu era um jogador, um segundo homem de meio, correto? Que tinha a obrigação de também destruir as jogadas, de combater, fazer o combate, roubar essa bola e tentar armar o time. Tá? Então, o 10, eu jogava com a 10. E muitas vezes hoje, por exemplo, o D'Alessandro joga com a 10, mas é um jogador com mais liberdade, joga quase do meio para frente. E eu jogava com a 10, mas era um segundo homem. Então, característica um pouquinho diferente. Eu acho que tem sua importância. Mas chegava na frente e fazia golaço. Fiz alguns gols. Alguns gols importantes. Aquele drible no Silveira. Se ele me pega, eu estou até hoje de cadeira de roda também, né? Nós falamos sobre o Internacional, nós temos vistos, eu acho que tudo isso passa... Paulo, desculpe, para a gente não deixar avançar, Rec, pelo amor de Deus, o Paulo César chega aqui, o Carpegiani que nós idolatramos e vem aqui com uma humildade que nos surpreende e não assume o tamanho dele, mas pelo amor de Deus, ele nunca tecnicamente falando, ele e Falcão, os dois maiores jogadores da história do Inter. Que ele não queira assumir, a gente até aceita, e por uma elegância com o convidado, a gente até não... Tenta usar palavras para dizer, mas ele é sim, tecnicamente, junto com o Falcão, o maior jogador da história do Inter. Aldo, o Carpegiani, ele diz que, mas aí tem que voltar muito no tempo, se passaram os anos. Sim, mas tem gente que fala do Salvador ainda. É que tem uma dimensão, tem uma dimensão que não é a do jogador, que é a do ídolo. O Fernandão foi campeão do mundo, então ele tem uma dimensão, eu não estou falando de questão técnica, que dá para ele um status diferente. Mas tecnicamente falando, o Carpegiani jogava mais que esses caras. É aquela situação, né? Se tu pegar a seleção na história do Internacional, o Carpegiani certamente vai estar nessa lista dos 11. Não tem outra alternativa se não colocar o Carpegiani no meio campo. Sabe, eu sempre faço uma enjambração nessa seleção, porque colocar no mesmo time Carpegiani, Falcão, D'Alessandro e Fernandão, vai sobrar alguém. Ou sobra o centroavante para improvisar o Fernandão. Com características diferentes. Né? Sim, mas dá para colocar. Dá para colocar o Carpegiani. Mas sobra lugar para dois atacantes aí. Sim, aí dá para colocar dois abertos. Valdomiro e Mário Sérgio, Valdomiro e Lula. Livre escolha. E o Tesourinha, onde entra?
Para botar o Tesourinha tem que sacrificar o Valdomiro. Então, seleção sempre é complicado. É difícil. E depois, eu também sempre, modestamente, eu também, na hora de fazer tipo de comparações, ou você ser lembrado, eu sempre gosto muito de ouvir o hino. Disputou alguma Copa, isso também pesa na formação do jogador, que tem que ser levado em consideração. Eu acho que esses jogadores que passaram na história internacional e que hoje tem jogadores aí, o Gabiru, por exemplo. Eu, na minha opinião, o Gabiru foi um dos jogadores mais importantes da história internacional. Pô. Ele fez o gol mais importante da história internacional. Estava no lugar certo, na hora certa. Na hora certa. O Fernandão pediu para sair, né? Pediu. Pediu para sair, sentiu a lesão, senão não iria sair. Cãibra, de tanto correr atrás do Mota, aquele Thiago Mota. Sentiu e coisa. E aí entrou o Gabiru. E passou a ser, na minha opinião, o jogador mais importante da história, fez o gol mais importante. Sabe o que eu brinco, Carpegiani, que o Gabiru, na volta em 2007, ia começar uma nova temporada. Gabiru, né, valorizado, porque ele estava execrado até ir para lá. Nem sabia se ia ou não. Estavam na dúvida se levava ele ou o alemãozinho Léo, aquele. Aí o Abelão bancou. Por isso que eu não gosto quando fazem injustiça com o Abelão. Aí o Gabiru chegou em Bento Gonçalves, abriu a janela do quarto, parecia o Papa no Vaticano. Aquela gente, 10 mil pessoas gritando o nome dele. Mas na chegada da delegação em Porto Alegre também, teve todo aquele percurso de Canoas até o estádio Beira-Rio, faixas e faixas de pedindo perdão, pessoal ajoelhado, querendo o perdão do Gabiru, porque, que nem o Carpegiani falou, ele entrou na história, querendo ou não, se ele apresentou um futebol bom, futebol ruim durante a passagem dele, ele entrou na história. Toda a imagem que aparece dele na hora do gol, aparece o Gabiru. Deixa eu só pegar uma deixa. Nós temos que querer, o Inter tem que querer, não pode menosprezar, na história está ali, ninguém muda a história, no passado ninguém muda. E tem que valorizar, porque se não fosse ele... O Carpegiani foi campeão brasileiro com o Flamengo em 81, depois de ter sido bino internacional em 75 e 76, depois foi campeão do mundo treinando o Flamengo, saindo do campo, né? Quer dizer, tem uma história bonita, né, Carpegiani? Eu tive uma passagem muito rápida. O Coutinho, quando saiu, ele foi trabalhar nos Estados Unidos, aí assumiram o Bria, de imediato, uma coisa que o Coutinho recebeu uma proposta, acabou saindo. E depois o Dino Sani. Passou 6 meses, eu larguei em 81. E foi campeão brasileiro em 82 contra o Grêmio, né? Sim. Era o técnico, era o Carpegiani. Aí eu já era o técnico, depois de campeão do mundo, sim. E aí eu fui convidado pelo Dino e foi uma passagem assim muito rápida. Eu dei muita sorte. Eu reuni o grupo todo. O Dino saiu naquela oportunidade por um fato. O Moser, um zagueiro, foi dar um chapéu no Dodô, o atacante do Santos, e perdeu a bola, o Dodô roubou essa bola e meteu no pau. O Dino enlouqueceu. Essa foi a saída do Dino. Comigo não joga e coisa e tal. E aí deu bronco, o presidente, e aí o Dino acabou saindo. E aí me convidaram para mim permanecer no lugar do Dino Sani. Mas eu lembro, o Adílio estava treinando separado, o Tito Você foi campeão jogando? Sim, eu fui campeão, no mesmo campeão ano. em 80, sim. Campeão, eu fui campeão em cima do Atlético Mineiro. Mineiro, aqueles jogos inesquecíveis. Como jogador? Como jogador. Claro. Então tu estava no jogo do Height, nas 5 expulsões lá de Goiânia? Aqui já era treinador. Foi 81 aquilo. 81. Era o terceiro jogo da semifinal da Libertadores. 80 foi campeão jogando, 15, 20 81... minutos, o Height terminou com o jogo. 80 foi campeão jogando, 81 e 82 foi campeão treinando brasileiro, e 81 foi campeão do mundo. E foi campeão da Libertadores da América Campeão da também. Libertadores, campeão do mundo. Quando tu mandou quebrar aquele cara do Cobreloa, né? Colocou o Anselmo para dar um soco no cara? Nós, retrocedendo um pouquinho... É o Mário Soto? O Mário Soto, nós ganhamos o jogo no Maracanã 1-0, fomos jogar em Santiago, e me dizem os jogadores que Mário Soto estava com inclusive o Lico não pôde jogar, teve um corte no supercílio. Dizem meus jogadores, não acredito muito, passando, que ele estava com uma pedra. Naquela oportunidade, quando ele deu no Lico, ele estava com uma pedra e abriu o supercílio, tanto é que o Lico não pôde jogar. Eu acabei botando o Leandro no meio campo, botei o Adílio na ponta esquerda. Fui muito criticado, o Leandro Saldanha disse, mas como? Um time campeão vai fazer isso? O Leandro foi a melhor figura. O Leandro, se tu botava no gol, ele era a melhor figura. Botasse na ponta esquerda, ele seria o melhor, fantástico, lateral direito. Sim. Leandro.
Então, naquela oportunidade, nós perdemos o jogo 1-0. Final do jogo, meus jogadores iam fazendo tipo pipocaram. Meu jogador estava atrás da goleira minha, tudo para trás, apavorado, mas dava um pontapé assim. O terceiro jogo foi em Montevidéu. Nós vencemos o jogo 2-0, final do jogo. E o fosso do estádio do Centenário, e o fosso ficava lá de fora. E os jogadores naquela época ficavam do lado de fora. Então estava o presidente, preparadores, jogadores, tudo do lado de fora. A bola, televisão, pegando a bola lá na lateral esquerda, lá no Júnior. Nós estávamos aqui do lado inverso, aqui, na diagonal. O Tita estava na ponta direita aqui, meio parado, e a televisão pegando lá do outro lado. Mário Soto veio, estava 2-0 para nós, uns 5, 10 minutos, pegou e deu no Tita, o Tita caiu. Mas deu assim, de lado, derrubou o Tita. Presidente, preparador, todo mundo queria furar o fosso, mas como? Não tem como. Sim. E era cimento ali. Aí eu disse assim, pô... Alcindo. Anselmo. Anselmo. Vem cá, rápido. Tu viu ali? Tu entra lá, espera, dá só uma e pode sair. Pode sair. Não precisa juiz nada, pode sair. Mas deixa do outro lado. Lateral, aqui a televisão toda em cima, ele pegou e deu o soco. E aí eu lembro bem, Kleber Leite, que era repórter da Globo, tudo, veio dizer assim, pá, vou te entrevistar, mas, pelo amor de Deus, tu não pode dizer isso. Uma entrevista, então. Aí eu disse, não. Eu mandei dar, ele entrou com a minha ordem exclusiva. Foi suspenso, confederação. E aí o presidente, a direção, que não queria levar o Anselmo para o Mundial. Final da Libertadores, Mundial final do ano, não queria levar. Não, presidente. Esse é o primeiro da lista. Ele vai, pô, eu fico. E aí ele foi. Foi porque foi um erro meu, cabeça quente ali, por tudo, pela antecedência, foi um grande erro. Mas entrou para a história, da minha carreira. Entrou para a história. Mas tu considera que isso foi um erro? Está no livro. Mas isso era um banditismo? Negativamente, é um fato negativo. Nós que prezamos tempo, muitas... Futebol limpo. Né? É um lance de várzea. Mas tem um lado assim que estava todo mundo revoltado com a sequência de agressões. Mas quer ver, e naquele momento os caras acharam que houve uma retaliação justa. Naquela época, os bandidos ganhavam a Libertadores na marra. Os jogadores jogavam dopados, entravam agredindo, entravam quebrando a perna. O Peñarol não tomou 6 do Internacional aqui, 6-2. O Inter não estava ganhando 2-1 lá no Centenário em Montevidéu, não quebraram a perna do Vinck. O Abelão não podia ter sacado o Vinck, preservado. Ali o Inter perdeu aquela Libertadores. Perdeu um dos melhores jogadores, que era o Vinck, num banditismo do jogador que resolveu quebrar a perna do Vinck. Mas antigamente era assim, né? Antigamente se ganhava, né, nesse estilo, né? Às vezes não tanto pelo futebol, mas pela rivalidade, por essa agressividade muito, aí, né? No grito, na marra. Era muito disputada. E as Libertadores era muito mais difícil, porque saiu na mesma chave campeão e vice. E de 4 saía um. Um classificado só. Então era guerra e era muito mais difícil. O cara tinha que ser bom jogador exemplifica e tal, nada. E, tempos depois, eu estou confessando aqui, já disse na época, fui punido por isso. Carpegiani, você não respondeu a questão... Consta nos livros do Flamengo esse fato negativo. O Internacional, do momento, que análise você faz? Olha, onde o Inter pecou? Não, eu não acho que tenha pecado. Quando você forma, na formatação de uma equipe, você sempre faz as contratações, os planejamentos no início de temporada. Tá? E eu estou convivendo aqui, de vez em quando estou em Santa Catarina, etc. E a gente tem lido muito, escutado muito vocês, né? E tem decantado muito que o Inter é um dos melhores elencos do país. Tem muitos meninos ainda, meninos que precisam ter oportunidade, chance, momento certo, etc. Algumas contratações foram feitas, mas está bem longe de ser um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Tá? E para ver esse tipo de cobrança em cima disso, essa não é uma verdade. O Inter tem um elenco, tem 4, 5 jogadores. Mas é a segunda folha mais cara, Carpegiani. Mas aí aquela história do planejamento, lá no início, quem fez? Mas com o Nilmar. Quem indicou, quem trouxe? A tua análise é com o Nilmar ou sem Nilmar? Isso que é decantado como sendo
a melhor equipe, o melhor elenco, melhor grupo do futebol, essa não é uma verdade. Carpegiani, a sua análise é com Nilmar ou sem Nilmar? Como? Na sua análise, é com Nilmar ou sem Nilmar? Porque o Nilmar chegou agora. Não, modifica bastante, né? É um cara rápido, é um cara que tinha alguns tipos de dúvida. Eu, particularmente, em função de estar jogando no futebol árabe, eu passei por lá, sei que lá os treinamentos são outro tipo, é outro futebol, né? E até mesmo pelas lesões que ele teve, apesar de ter o físico bastante privilegiado em termos de não ter gordura, né? Então isso facilita, de não ter peso, isso facilita ele. Então a grande dúvida minha não era com relação à parte técnica dele, é com relação ao aspecto físico, de uma recuperação. Como ele já passou muito tempo isso, eu estava no Corinthians em 2007, e disse, pô, vamos comigo, e ele estava recuperando. Tinha operado um joelho e tinha operado o outro. Então são duas operações de ligamento cruzado graves, né, que você tem. Hoje em dia você joga. Se fosse antigamente, meu tempo, não jogaria. Qual foi o problema que você teve? Eu tive, naquele tempo você tirava o menisco, né? Você tira quando você tem uma ruptura, um pedacinho, você tira todo. É uma coisa você tirar o amortecedor. E aquilo ali dá artrose, etc. Com o tempo, mas isso é o próprio organismo também, né? Defeito do próprio organismo tem uns que aparecem mais rápido, essas consequências todas, né? Hoje em dia é uma maior facilidade, eu acho que é uma outra, quase que uma outra cultura, em termos de uma recuperação, em termos de operação, é bem mais fácil do que nós antigamente. Você vê muitos jogadores aí com dificuldade, eu também tenho dificuldade, eu não jogo mais pelado, adoro. Eu, para jogar pelado, eu sou um baita árbitro. Fica de treinador ali também, de vez em quando? Não, né? treinador não é brincadeira. Não, mas isso é coisa recente. Eu peguei o Carpegiani dando show em Capão Novo ainda lá, ele e os guri dele, os sobrinhos dele. Mas faz tempo no isso, campinho né? lá do Wagner e do... Faz tempo. Lá faz tempo, mas não tanto assim. Que uns 20 anos. Quer dizer que agravou a situação, então? Eu joguei pouco tempo, eu joguei 13 anos profissionais. Eu fui o octacampeão, né? O último ano acabei não jogando, funcionando uma recuperação. Aliás, Libertadores eu fui campeão várias vezes com o Internacional e Flamengo, os dois clubes só joguei, depois seleção. E eu nunca disputei um minuto de uma Libertadores. Não consegui, sempre estava com um problema. Os times pelos quais tu jogava disputavam Libertadores, agora tu nunca jogou? Eu nunca joguei um minuto de uma Libertadores, nunca disputei um minuto como jogador. Agora, como treinador? Sim, como treinador, campeão pelo procurei Flamengo. sempre, onde tinha Libertadores, Paraguai, eu ia lá. E por conta desse joelho? Eu não conseguia jogar eu tive uma distensão no Flamengo, quando foi disputar a Libertadores, eu acabei não jogando porque estava machucado, estava com lesão. E aqui deu coincidência, em duas oportunidades eu estava lesionado de operação de menisco. Quando você foi para o Flamengo, vou deixar essa pergunta no ar, você foi por livre e espontânea vontade ou porque o Internacional estava prescindindo do seu talento? Eu lembro que você estava no Mato Grosso para jogar um torneio e foi vendido para o Flamengo. Ali você queria ir para o Flamengo? Responde depois do intervalo comercial, porque nós vamos falar também do empate do Grêmio em 1-1 diante do Coritiba no Couto Pereira e da vitória do Internacional 2-0 contra o Bahia no Beira-Rio. A gente vai recontando a história porque sempre se renova o público. Já voltamos.